Olá, boa noite para todos os ouvintes desta noite que estão me assistindo e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero me apresentar, eu sou o evangelista William de Moraes e nesta noite Deus ele colocou uma palavra no meu coração para transmitir para você nesta noite o que Deus quer falar para você. Como é que você está passando nesse momento? Como é que está a tua vida? Amém? Se você está passando por algum problema, por alguma adversidade nesta noite, Deus tem uma palavra para o teu coração, para confortar o teu coração, tirar aquela tristeza, tirar aquela angústia, aquela depressão. Os problemas que vocês estão passando neste momento, não importa. Deus tem uma palavra nesta noite, através da palavra de Deus. Amém? Não vou comer muito tempo de vocês que estão me ouvindo, mas eu gostaria que você continuasse assistindo esse vídeo, tá certo? Quero comer só um tempinho de vocês, de uns 10 minutos. Garanto que não vou passar disso. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero trazer um tema nessa mensagem para você que está me escutando nesta noite. E o tema dessa mensagem é 2 homens, 2 fundamentos, 2 casas e 2 destinos. Sabemos que o Senhor Jesus, ele costumava ensinar aos seus discípulos através de parábolas. E essa é uma das parábolas que o Senhor Jesus ele costumava ensinar os seus discípulos. Através das parábolas, ele trazia aquela mensagem de edificação e com um ensinamento espiritual para uma mensagem material. E nós vemos aqui que Jesus ele estava se referindo a 2 homens que resolveram construir uma casa. Um prudente e o outro insensato. O primeiro, diz a palavra de Deus, que ele resolveu construir uma casa, mas ele foi uma pessoa prudente. E o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que tem precauções, é uma pessoa que tudo que vai resolver, primeiro ele faz planejamentos. E na nossa vida, tudo que nós fazemos, nós devemos ter planejamentos. Em toda fase da nossa vida, seja ela social ou espiritual, deve haver planejamentos. E não seria diferente aquele homem, o construtor, construir uma casa sem primeiro fazer planejamentos. Uma pessoa que vai construir uma casa e não faz planejamentos, essa pessoa ela é considerado um insensato, assim como aquele homem que resolveu construir a sua casa na areia. Por aquele homem ele ser muito prudente, uma pessoa cautelosa,
Ele teve todos os cuidados necessários, todas as precauções. Ele provavelmente contratou profissionais, né, profissionais na área da construção civil, e aí ele fez todos os planejamentos, calculou o custo da obra, avaliou o terreno, se o terreno era bom para construir a casa. Ele calculou todo o material, todas as despesas que ia ter com aquela casa. Fez provavelmente a planta da arquitetura e construiu a casa em cima de um bom fundamento. Provavelmente ele avaliou o terreno e resolveu edificar uma boa base daquela casa. Nós sabemos que a construção de uma casa, de um imóvel, ela tem que estar bem edificada sobre uma boa construção, sobre uma boa base. E se essa base ela não for bem feita, toda a sua construção ela poderá, no futuro, trazer problemas e até desabar. E foi o que aconteceu com aquele homem insensato. Já o prudente, ele fez todo o planejamento, fez uma boa base, tá certo? Construiu a sua casa fundamentada numa boa base, numa boa construção, e aí a sua casa ela ficou bem fortalecida. Já o outro foi diferente. O outro, ele não teve as mesmas precauções, ele não foi prudente, ele não foi cauteloso, ele não fez planejamento, ele procurou a maneira mais fácil, o terreno mais que lhe proporcionou poucos gastos, ele não se preocupou de contratar bons profissionais, ele não se preocupou de calcular as despesas, ele não se preocupou de comprar material de boas qualidade, e aí ele resolveu construir imprudentemente a sua casa sob a areia. Mas diz a palavra de Deus que veio uma grande tempestade, aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 25, que diz assim: "E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha." Aquela tempestade que veio naquela região onde aquelas duas casas foram construídas, pegou aquelas duas pessoas, aqueles dois construtores desprevenidos. Então veio um grande vendaval, uma grande chuva, uma grande inundação. Provavelmente as duas casas elas estavam sendo construídas numa região próxima ao rio, e quando a tempestade veio, envolveu as duas casas ao mesmo tempo. Só que a casa do homem prudente, ela resistiu às intempéries da tempestade, da inundação das águas. Provavelmente com aquela tempestade veio fortes chuvas, fortes vendavais, fortes ventos, a água inundou e aquela casa ela resistiu porque ela estava bem fundamentada. Não houve nenhum vazamento, não houve nenhuma rachadura. Provavelmente aquelas duas casas elas seriam duas casas bonitas, confortáveis, mas havia uma diferença entre as duas. Uma era bem construir a sua base e a outra não. Um se preocupou de construir a base, de fortalecer, de fazer com material de construção de primeira qualidade, de cavar o solo profundamente até chegar no solo mais rígido, mais duro, mais sólido,
e aí ele construiu a base. Já o outro, provavelmente ele não teve essa mesma preocupação, procurou a maneira mais fácil, procurou ganhar mais tempo, gastar menos, e aí ele construiu a sua casa com uma base superficial e não aguentou a tempestade, não aguentou os vendavais e a casa desabou. O que Jesus quis nos ensinar com essa palavra, prezado ouvinte da palavra de Deus, meu amigo, meu irmão, nesta noite, é que esta parábola, ela traz ensinamentos espirituais para a nossa vida. Jesus ele quis nos ensinar que nós devemos ter a preocupação com a nossa vida espiritual, assim como aquele homem prudente que se preocupou com a base da sua casa, com a estrutura. Ele se preocupou com o futuro, o que poderia acontecer. E os vendavais vieram, as tempestades, as águas dos rios inundaram, mas a sua casa ela estava fundamentada em cima de uma boa base, ela estava fortalecida. E a sua casa ela permaneceu de pé. O outro não teve a mesma sorte porque ele foi imprudente. Uma pessoa imprudente é uma pessoa que não é cautelosa, não é aquela pessoa sábia, não é aquela pessoa que se preocupa, né, de fazer as coisas, de planejar, de fazer todos os cálculos, né, de avaliar o terreno, aprofundar a base, fazer uma boa construção, também convocar bons profissionais, contratar excelentes profissionais, a compra de materiais de boa qualidade. Ele não teve essa mesma preocupação. E a sua casa, infelizmente, ela desabou, ela não resistiu às intempéries, ela não resistiu à tempestade, aos vendavais. Assim é a nossa vida espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós nos assemelhamos a este homem que foi imprudente. Muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Nós nos preocupamos mais com a nossa aparência. Nós nos preocupamos mais somente em ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, aqui no livro de Mateus, na mesma mensagem, no capítulo 7, o versículo 26, ele disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que eu quero dizer nesta noite, que muitas vezes nós não preocupamos de dar ouvido à palavra de Deus. Nós, muitas vezes, vamos para a igreja, ouvimos a palavra, mas não damos importância. Lemos a palavra de Deus, mas também não damos a importância. E o Senhor Jesus, também, na sua palavra, através do seu discípulo Tiago, em Epístola de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla,
e se retira e para longe se esquece de como era a sua aparência. Amém? O que ele quis dizer nesta mensagem? Que nós devemos não ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas sermos praticantes. O importante para Deus é que nós não sejamos somente ouvintes, sejamos somente frequentadores de igreja, religiosos, mas que nós sejamos, além de ouvinte da palavra, nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos de Deus. Aquilo que Deus fala para o nosso coração, aquilo que Ele tem nos ensinado na Sua palavra. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, que nós ouvimos, tudo na nossa vida vai dar certo. Porque aí nós estamos edificando a nossa casa na rocha que é Cristo. Diferente daquele homem, o imprudente, que não se preocupou de fazer uma boa base, de construir a sua casa num terreno sólido. Assim somos nós. Muitas vezes, nós não temos essa preocupação. Lá no Salmo 127, e o versículo 1, que diz assim, na sua palavra, Salmo 127, que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados e lhe o dar enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quantas pessoas que às vezes eles têm uma preocupação muito grande com a sua vida material, eles trabalham bastante, ganham dinheiro, mas eles se esquecem da sua vida espiritual. Ele se esquece da sua vida com Deus. Ele não tem tempo para Deus. Uma certa passagem bíblica, se não me engano, no livro de Amós, diz assim, buscai ao Senhor enquanto pode ser achado. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, Deus se aproxima de nós. É necessário que a gente tenha uma preocupação com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus. Buscar mais a Deus. Ler mais a palavra de Deus. Orarmos mais. Nos consagrarmos mais para Deus. Entregarmos os nossos problemas nas mãos do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará na tua vida. Então, ouvinte da palavra de Deus, como está a tua vida nesse momento? O que você está passando? Não importa o tamanho do problema. O importante é que você confie em Deus. Construa toda a tua vida material, toda a tua vida espiritual, né? Aos pés do Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Entrega os teus problemas, a tua vida, a tua família, a tua casa. Hoje estamos passando por momentos muito difíceis com essa pandemia, com essa virose que está aí do Covid-19. Quantas pessoas não têm se afastado de Deus? Quantas pessoas não têm relaxado na sua vida espiritual porque as igrejas estão fechadas, têm deixado de orar, têm deixado de buscar a Deus, têm deixado de ler mais a palavra, de se consagrar mais para Deus. E aí a sua vida
espiritual, ela está com uma base superficial, fragilizada, enfraquecida. E aí vem os vendavais, as tempestades, as enxurradas. E aí a base da sua casa, da sua vida espiritual, ela não está fortalecida, ela não está preparada para suportar todas as adversidades, para suportar os problemas, assim como aconteceu com aquele homem imprudente, que não se preparou, que não construiu, não fortaleceu a base da sua casa. E no primeiro vendaval que apareceu, com as enxurradas, com a chuva forte, a inundação das águas, a sua casa ela desabou. Assim somos nós. Quando nós não fortalecemos a nossa vida espiritual, nossa casa, que é é o lar. A palavra de Deus ela diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse templo ele tem que estar fortalecido. Ele tem que estar bem fundamentado para o que o Senhor ele possa fazer morada, habitar no meu e no teu coração. Para quando vier as adversidades, os problemas, as enfermidades, a falta de dinheiro. Hoje, muitas famílias estão com suas vidas destruídas, o casamento destruído, falido. A sua vida espiritual é relaxada. Tem destruído a sua vida social, no casamento, financeiramente, na saúde, na vida profissional, as contas para pagar, o aluguel atrasado, muitas coisas, a conta de luz, a feira para fazer, os cartões de crédito no vermelho. E aí essa pessoa ela não está com a sua vida espiritual edificada no Senhor, ela não está preparada. E aí o que acontece? Ela está fragilizada e entra em desespero, e aí os problemas passam a sufocar e a sua vida espiritual fica enfraquecida e muitas vezes sai da presença do Senhor. Mas nesta noite eu creio que esta palavra ela vai fazer um grande efeito na tua vida, que a partir de hoje você vai edificar a tua casa, vai deixar Jesus, o Espírito de Deus, edificar a tua casa, a tua vida espiritual, a tua família, o teu lar, a tua vida profissional, as tuas finanças. No Salmo 127, que eu citei aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Precisamos trabalhar, precisamos de cuidar da nossa família, de pagar as contas, de ganhar dinheiro, mas precisamos de colocar todos os nossos projetos nas mãos do Senhor, para que todos os nossos projetos eles sejam prósperos, solucionados, não pelas nossas mãos, mas pelo poder de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta noite e que esta palavra ela penetre no teu coração e ela faça a diferença a partir de hoje, neste momento, na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida profissional. Amém. Em todos os sentidos da tua vida, em todos os espaços da tua vida, que o Senhor ele possa fazer parte da tua vida, ele possa fazer morada e você possa fortalecer os fundamentos da tua casa espiritual, que é a tua vida com Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida a partir de hoje. Busque mais a Deus. Independente
se você é cristão ou não, mas se você crê em Deus. Entrega todos os teus problemas, a tua vida, a tua família. A partir de hoje, diga assim: Senhor, neste momento eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, a minha vida profissional em tuas mãos. Faz morada na minha vida, no meu coração nesta noite. Faz morada na minha casa, para que haja prosperidade, para que haja crescimento na minha vida, na minha família, para que haja saúde, para que haja paz e todos os embaraços, as adversidades caiam por terra neste momento. Que a minha vida seja semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Que eu possa construir a minha vida nesta noite na rocha que é Cristo. Que a base da minha família, da minha casa espiritual, ela esteja fundamentada em Cristo Jesus. Que essa palavra possa penetrar no teu coração, fazer efeito a partir de hoje. Eu não sei como você está se sentindo nesta noite, nessa madrugada, né? Já são 2h47. Eu estou encerrando esta mensagem e quero aproveitar este momento também para orar por você e pela sua família, pela sua casa. Amém? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, não sei o que está acontecendo com a sua vida, o que você está passando, quais são as tempestades, mas nesta noite eu creio que Deus vai realizar um milagre na tua vida, amém? Então eu vou orar por você nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, eu estou te orando, Senhor, te agradecendo nesta noite pela minha vida e pela vida, meu Deus, daqueles que estão me ouvindo nesta noite. Visita nesse momento, meu Deus, cada vida, cada lar, cada família, penetra em cada coração, constrói os lares, fortalece, meu Deus, para que esses lares eles tenham, meu Senhor, uma boa fundamentação em Ti, Senhor, que é Cristo Jesus. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, da Tua palavra neste momento. Abençoa esta família, abençoa este cidadão, abençoa esta irmã, este Senhor. Abençoa, meu Deus, cada ouvinte da Tua palavra, Senhor amado, que crê na Tua palavra. Dá crescimento, dá saúde, meu Deus, dá progresso, paz, tranquilidade, amor nesta família, união, transformação de vida, união no casamento, no lar, entre a família, entre os filhos com o pai com os filhos, a mãe com os filhos, o esposo com a esposa. Meu Deus, abençoa, Senhor amado, cada ouvinte, abençoa esta família, abençoa o ouvinte da Tua palavra neste momento. E é por isso que eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.